durante alguns minutos, pedir a vocês que abram suas Bíblias e estudem comigo agora nesse instante. Nós vamos estar lendo um pouquinho da Palavra de Deus. E eu quero contar uma história para vocês nesse instante. Quero estar conversando com vocês sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração nesses dias que nós temos passado. É um tempo que nós temos encontrado o desafio, né, do coronavírus aí que está infectando todo mundo, que está judiando de muitas pessoas em vários lugares do planeta. É um tempo em que a gente tem que, infelizmente, estar de quarentena, infelizmente estar guardado dentro de nossas casas, acompanhando essas notícias difíceis que nós estamos passando. É um tempo em que nós temos que usar, eles falam o tempo todo, você tem que se cuidar, então use luvas, coloque luvas, se proteja, vista suas luvas, e você precisa de luvas para poder colocar. Você vai no mercado, eles passam álcool no carrinho, aí dá licença, Xavier. Aí eles têm que botar, aí manda a gente usar o álcool gel, tem que comprar o álcool para passar na mão o tempo todo, para poder se proteger e tudo mais. E use máscara, fique com a máscara na cara, não fale com ninguém. São maneiras que eles estão estabelecendo para que a gente possa se cuidar. Por isso o tema dessa conversa que eu estou conversando com você é cuide-se. Cuide-se. Para quem anota aí, nós estamos conversando sobre isso. Cuide-se. Eu gostaria que você entendesse a importância de você estar se cuidando, mas numa outra situação que não é necessariamente a do coronavírus. Nós estamos praticamente presos dentro de casa, sem poder sair para lugar nenhum. O templo está fechado, o zelador está na casa dele, tudo lá está abandonado, sujando, não podemos fazer nada sobre isso. Eu creio que haverá um tempo em que nós nem vamos ter a igreja, nem vamos ter os pastores, vamos estar isolados e a internet mais controlada ainda será. E eu não sei se você está entendendo que você terá que ter se cuidado, você terá que estar preparado para isso que vai acontecer. Por isso eu quero que você pense comigo nesse instante. O texto que eu estou vendo com você nesse momento é Filipenses capítulo 3, versículo 12 até o 21. Filipenses 3, de 12 a 21. Eu quero convidar você a estar acompanhando comigo. Mesmo se você não puder abrir a sua Bíblia, não tem problema, porque eu vou ler com você tudo o que nós tivermos que passar aqui. Eu vou estar lendo para você nesse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo de 12 a 21. Mas antes eu quero que você escute uma história. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Imagina só um homem, isso existiu. Um homem constrói uma pequena oficina e ele começa a trabalhar ali num projeto. E esse homem trabalhou nesse projeto horas, dias e noites para criar um produto para oferecer para uma grande indústria. Ele chegou a trabalhar dia e noite, ia dormir só umas 4 horas por dia, dormia muitas vezes dentro da oficina para tentar desenvolver o seu projeto, o seu sonho e vender aquilo para uma grande indústria. E aí o que acontece? Esse homem, em determinado momento, precisa de mais recursos, então ele penhora a própria casa dele, penhora as joias da esposa dele para levantar mais dinheiro, para então investir mais ainda no produto, e com muito sacrifício ele consegue chegar ao produto final que ele quer apresentar naquela grande empresa. Beleza, conseguiu. Ele chega na grande empresa e apresenta o seu produto e escuta o seguinte daquela empresa: o seu produto não atende aos padrões de qualidade. Ele volta para casa triste. Mas será que ele desistiu? Não, de jeito nenhum. Sabe o que aquele homem fez? Ele entrou num curso de 2 anos para estudar sobre padrão de qualidade para desenvolver, então, o produto do jeito que a indústria, a empresa, tinha pedido para que ele fizesse naquela empreitada. E sabe o que acontece? Ele fica ali sendo zombado por colegas da escola, ele fica ali sendo zombado por amigos que estão com ele, dando aula, ministrando com ele, e ele vai dando a expectativa e eles continuam zombando e passam os 2 anos que aquele homem fez aquele estudo para poder atingir, então, o padrão de qualidade que eles estão desejando naquele produto. Ao terminar o seu curso, ele vai, então, continuar o seu projeto,
E 2 anos depois, ele entrega então àquela indústria, aquele projeto, e aquele projeto é aceito. Finalmente ele conseguiu, e agora ele vai poder colher o fruto do seu trabalho. Ele melhora então a sua vida e cria um galpão, uma empresa, onde ele pode gerenciar tudo aquilo. Agora está tudo bem, não é isso? 6 meses depois que ele produziu aquela empresa, aquele produto fechou um contrato, aconteceu uma grande guerra. O seu galpão, a sua indústria foi bombardeada 2 vezes, praticamente destruída. Agora é hora, então, dele desistir, não é isso? Não. Aquele homem não desistiu. Ele reconstrói o seu galpão, reconstrói a sua empresa, a sua fábrica, e pouco tempo depois acontece um terremoto. E o terremoto abala aquele lugar e ele vê novamente a sua empresa sendo arrasada. Bem, agora eu acho que é hora da gente parar. Agora eu acho que é hora da gente desistir, da gente entender o que não é para ir à frente. Não é isso que a gente faria? Pois ele não fez nada disso. Aquele homem continuou e foi em frente, reconstruiu o seu trabalho e continuou trabalhando ali. Só que logo depois da guerra houve uma grande recessão e faltou combustível. Não tinha combustível para os carros se moverem. Ele morava num lugar distante da sua família. E chegou um tempo em que ele não tinha como andar de automóvel porque não tinha combustível. Os alimentos foram acabando e ele não tinha como ter mais alimentos. Ele precisava sair de casa para comprar e ficava longe da cidade. O que ele fez então? Ele teve uma ideia. Ele pegou uma bicicleta, presta atenção nisso, pegou uma bicicleta, como era inteligente, ele adaptou um pequeno motor, colocou o motor nessa bicicleta e ele então saiu de sua casa com aquela bicicleta, com aquele motorzinho, sinalizando a vizinhança toda. Os vizinhos começaram a olhar aquilo e disseram: o que é isso? Uma bicicleta que tem motores, que anda assim. Todo mundo começou a querer uma bicicleta que tivesse assim motor. Aquela ideia de repente começou a crescer na cidade. Ele começou a produzir aquelas bicicletas com motor por onde ele ia, por onde quer que ele estivesse. E nesse instante em que ele está fazendo isso, ele entra em contato com mais de 15 mil empresas para anunciar o seu produto, para apresentar a questão da bicicleta com motor. Como a ideia era boa, 3.500 empresas, das 15 mil ou mais que ele passou, 3.500 empresas dizem: olha, seu produto é bom, a gente vai investir em você. E eles adiantam um pouquinho do capital para começar aquele empreendimento da bicicleta com motor. O nome dessa empresa hoje é Honda Corporation. O nome desse senhor é senhor Soichiro Honda. O senhor Soichiro Honda foi o homem que criou a Honda Corporation, se tornando uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, porque ele não desistiu. Muitas vezes acontecem pequenas coisas na sua vida e você pensa em desistir, você pensa em parar, você pensa em abandonar. Eu disse a você que esse homem passou por todo tipo de intempéries, todo tipo de dificuldade, todo tipo de tristeza, e ele não desistiu. A primeira coisa que eu quero que você entenda: se você quiser se cuidar mesmo, e é claro que eu não estou falando de álcool gel ou de coronavírus, se você quiser cuidar da sua vida espiritual, quiser cuidar da sua existência, você precisa não desistir. A primeira coisa que você tem que entender: fecha a igreja, corta a internet, some com os pastores. Que cristão você será? Como ficará a sua vida sem internet, sem pastores, sem igreja? Agora conseguimos entrar nesse mundo virtual, estamos nos falando, temos agora aí 44 casas sintonizadas com a gente. Isso deve dar aí 2 pessoas por casa, tem casa que tem 5, 4, sei lá, uns 80, 90 pessoas conversando e ouvindo a palavra de Deus. E eu quero perguntar a você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo aí por esse áudio na sua casa, por esse vídeo, você está preparado? Você tem cuidado da sua própria vida? Não desista. A primeira coisa que você tem que fazer para cuidar da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, que é a função nossa aqui na Terra, pensar na nossa vida com o Senhor, como eu falei de manhã, é cuidar da sua vida espiritual. Eu quero então ler esse texto para você de Filipenses capítulo 3, e aí eu vou ler e destacar algumas coisas para você nesse momento. Versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, diz assim:
apóstolo Paulo falando na igreja de Filipenses. Não que eu já tenha alcançado, falando da vida espiritual dele com Deus, ou que eu seja perfeito, mas eu vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o qual também fui alcançado. Ele diz, mas eu vou prosseguindo, eu não desisto, para ver se eu consigo alcançar. Quantas vezes você já ouviu história de pessoas que simplesmente desistem? Elas não cuidam da sua vida espiritual e depois é fácil sair culpando todo tipo de sistema, sair culpando todo tipo de problema, sair culpando todo tipo de igreja. Bom, agora nós não temos que culpar o santuário, o templo pelo menos, porque ele está fechado, ninguém nem lá pode ir. A nossa vida espiritual tem que se basear na nossa relação com Deus. Paulo está dizendo, eu não desisto. Eu sei que não sou perfeito, mas eu vou prosseguindo para o alvo. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Eu não alcancei que tenha alcançado. E ele continua. Mas uma coisa fácil é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Você cristão que está me ouvindo, você vai se cuidar não desistindo da sua vida espiritual, não desistindo da sua relação com Deus. E não é porque eu sou bonzinho ou você é bonzinho, porque nós somos maravilhosos, porque isso não existe. É porque Deus nos ama, Deus estabeleceu que nós poderíamos ter um contato com Ele através da nossa vida espiritual, do Espírito Santo que está em nós através de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Você está me entendendo? Paulo compreendeu isso ao se converter e ele diz, eu estou avançando para as coisas que estão adiante de mim, esquecendo as coisas, esquece as coisas que ficam para trás, esquece o que não deu certo, esquece o que deu errado, esquece as frustrações, esquece um pouco disso e avança na sua vida espiritual. Cresça na sua vida espiritual. Se você conhece uma pessoa que trabalha 10 anos numa empresa, e essa pessoa, assim que entrou, levou 15 minutos para aprender a carimbar os papéis que chega na mesa dela, 15 minutos ela aprendeu a carimbar os papéis que chegam na mesa. E ela ficou 1 ano, 2 anos, 10 anos carimbando o papel do mesmo jeito. E você pergunta, quantos anos você tem de experiência? Ela vai dizer, eu tenho 10 anos. Não, ela não tem 10 anos de experiência. Ela tem 15 minutos de experiência, repetidos 10 anos, porque ela não cresceu. Ela faz a mesma coisa há 10 anos. Não podemos ser cristãos assim. Temos que avançar, temos que progredir, temos que ir em frente cada vez mais. Essa é a ideia do apóstolo Paulo, versículo 14. Prossigo para o alvo pela vocação celestial, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Ele tem uma meta. Qual é a sua meta como cristão? É só ver o culto? É só cantar? É só ser... Qual é o seu objetivo como cristão? O que você quer para a sua vida de cristão? Independente de tempo, agora estamos bons para pensar nisso. Dentro da sua casa, que cristão você quer ser melhor? Dentro da sua empresa, que cristão você pode ser melhor? Dentro da sua igreja, dentro da sua rua, dentro das coisas, que cristão você pode ser melhor? Essa ideia. O versículo 15, ele diz assim, pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa diversa, diferente, Deus também nolo revelará. Olha o que ele está dizendo. Todo mundo tem que sentir o que eu estou sentindo. Todo mundo tem que sentir o que eu estou sentindo. Ou seja, vocês têm que avançar. Vocês têm que confiar. Vocês não podem desistir. A primeira coisa, então, para você cuidar da sua vida espiritual é não desistir. De Deus, de você, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da sua família, das coisas que têm valor espiritual e que Deus criou para nos abençoar. A segunda e última coisa que você não pode deixar de ter na sua vida é conservar muito bem as ferramentas que Deus te dá. Se você quer se cuidar, agora eles falam que é álcool gel, luva, máscara. Se você quer se cuidar, na verdade as suas ferramentas são outras, espiritualmente falando. A leitura da Bíblia e a palavra de Deus é que podem abençoar a sua vida. A palavra de Deus, a leitura da Bíblia e a oração é que podem manter você. Essas duas ferramentas não podem ser esquecidas, não podem ser desperdiçadas. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Existiu um homem chamado Pedro. E o Pedro era um madeireiro.
Pedro estava há muitos anos trabalhando, cortando madeira em lugares permitidos, direitinho. Mas o lugar que ele estava de reflorestamento cortando terminou aquele serviço ali. E a madeireira precisava fazer cortes, e ele que trabalhava cortando madeira foi cortado também da empresa. Pedro era muito bom, apesar de muito franzino, muito pequenininho. E era interessante olhar para o Pedro, que o Pedro era muito pequenininho e tinha um machado de todo tamanho, machado grande, era até desproporcional o tamanho da ferramenta que ele tinha. Pedro saiu procurando emprego em outro lugar, até que ele achou um outro lugar de reflorestamento, se apresentou ao capataz e disse: olha, eu quero trabalhar para vocês, eu sou bom no corte da madeira. Aquele homem olhou para ele da empreiteira e disse: rapaz, você é pequeno demais para isso. Aqui eu não estou procurando alguém que fique catando gavetas, eu preciso de alguém que corte árvores. Ele ficou humilhado, mas ele estava precisando de emprego, então o que ele fez? Ele pediu oportunidades, me dê uma chance, me leve até o campo, me mostre as árvores. E aí o que aconteceu? Aquele capataz pensando que ele seria envergonhado, aquele capataz pensando que ele ia se vir de chacota, o levou até o lugar do reflorestamento. Todos os amigos ali, as pessoas começaram a observar. Diz a história que Pedro foi colocado de frente de uma árvore muito grande. Pegou o seu machado, levantou bem no alto e deu um grito bem forte: madeira! E deu uma pancada só na árvore. E com uma pancada, a árvore, pum, caiu. Todo mundo ficou admirado. Como é que pode alguém tão pequeno ter uma força tão descomunal desse jeito e cortar tão bem uma árvore? Na mesma hora, Pedro foi contratado. Passaram-se os dias e Pedro trabalhando, Pedro começou a trabalhar tanto que não tinha tempo nem de pensar em mais nada. Ele só pensava no trabalho. Mas, de repente, a sua produtividade começou a cair. Pedro, que cortava a árvore a qualquer momento, o tempo todo, de repente começou a cair a sua produção. Ficou nivelado com aqueles que cortavam mais ou menos, em poucos dias estava nivelado com aqueles que cortavam quase nada, não produziam quase nada. O capataz não entendeu, ninguém entendia, porque Pedro continuava do mesmo jeito, tentando fazer o seu melhor. E aí, o que aconteceu? Pedro foi e o capataz chamou Pedro, e Pedro então foi convidado para poder explicar o que está acontecendo. O capataz perguntou: o que está acontecendo, Pedro? Pedro disse: eu não sei, eu estou trabalhando tanto e eu não consigo mais cortar como antes. O capataz era experiente, apesar de ser durão, mas era vivido, disse assim: traz aqui o seu machado. Pedro levou o machado para ele. Ele olhou o machado e disse: seu machado está cheio de dentes, o seu machado não está mais amolado, não tem fio de corte. Você não cuidou bem da sua ferramenta. Pedro disse: trabalhei tanto que esqueci de trabalhar e cuidar da minha ferramenta. O capataz disse: fique aqui no alojamento, afine, amole direitinho o seu machado. Quando ele estiver preparado, você volta lá para cortar a madeira. Pedro obedeceu a ordem, ficou ali amolando o seu machado, preparou tudinho, e depois então ele voltou lá para cortar mais madeira. Assim que ele voltou para lá, a primeira pancada já derrubou uma árvore inteira, e daí por diante Pedro voltou a ser aquela pessoa. O que a gente aprende com isso? Que o crente que não prepara bem a sua ferramenta, não trabalha bem a sua ferramenta da oração todo dia, a sua ferramenta de ler a Bíblia todo dia, fica fazendo força dentro da igreja, fica fazendo força dentro da família, fica fazendo força em tudo quanto é lugar, mas não vê resultado, porque ele não está mais com as suas ferramentas, a oração, a leitura da Bíblia preparado. Olha só o versículo 16 de Filipenses capítulo 3. Mas naquela medida de perfeição, diz o apóstolo Paulo, em que já chegamos, nela prossigamos. Paulo está dizendo assim: você já aprendeu muitas coisas, você já foi bem longe, não volte atrás, você precisa ser melhor na sua vida, você precisa estar melhor na sua vida. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a vida de cada pessoa, só que se nós não procurarmos esse propósito, ele não vai se cumprir na nossa vida. Espero que vocês estejam me ouvindo nesse instante, que dê para vocês estarem me escutando, que esteja ainda sendo possível vocês ouvirem o que eu estou falando. Eu, na minha tela do computador, continuo vendo cada um de vocês em suas casas. Zenas, Gabriel, Fabiana vão ajudando. Se alguém for entrando, vocês vão mutando, vão conversando e vão ajudando as pessoas aí. Quero concluir então o que eu estava falando. Alguém lembra aí qual o tema da nossa conversa? Bom, para você que está aí mudo agora, é cuide-se. Cuide-se. E a primeira coisa que eu destaquei no cuide-se é que você não pode desistir. Como aquele senhor Honda não desistiu, e principalmente como o apóstolo Paulo não desistiu, você também não pode desistir da sua caminhada espiritual. Parece uma coisa tão simples que eu estou falando, parece uma coisa tão básica,
Quando as coisas começarem a apertar mais sobre a vida dos cristãos, você se lembrará dessa palavra. Eu espero que você realmente se lembre que você não deve desistir da sua vida espiritual. Irmãos, vocês não imaginam quantas pessoas, muitas vezes do nosso lado, estão desistindo da sua vida com Deus. Tem gente achando todo tipo de coisa, menos que Deus está no controle. Deus não perdeu o controle de nada e não vai perder o controle de nada. Você precisa prestar muita atenção nisso. Bom, continuando aqui, a primeira coisa que eu falei então, para você se cuidar, você tem que estar firme, ir em frente, persistir, nunca desistir. A segunda coisa que eu falei foi sobre conservar as suas ferramentas. E aí eu citei a história do Pedro, né? Aquele homem que cortava muito bem com o seu machado, quando o machado estava bem, mas quando o machado estava mal, não estava trabalhado. Ai, pastor, estou com a frieza, pastor, não sinto mais a presença de Deus, o Espírito Santo não fala mais comigo. E eu pergunto, você consegue ler a Bíblia todo dia? Ai, pastor, faz tanto tempo que eu não leio, nem sei onde é que está a minha Bíblia. Você tem orado a Deus? Ah, eu oro, mas não passa do céu. As suas ferramentas não estão bem cuidadas. Se as suas ferramentas estiverem bem cuidadas, você não entenderá o que Deus está falando com você nesse momento de reclusão, nesse momento difícil. A sua vida será totalmente diferente, melhor, a sua expectativa, o seu pensamento, o seu ar. Mesmo com toda essa sujeira que estamos recebendo de informações negativas o tempo inteiro, se você cuidar bem da sua vida espiritual, através da leitura bíblica e da oração, você precisa entender, se nós deixarmos de existir como templo, nós continuamos existindo como igreja, e aqui é a prova disso. Vocês que estão conosco agora, as 39 famílias juntos, sei lá quantas pessoas reunidas nesse momento de culto, para entender que você precisa cuidar bem da sua vida espiritual. Não espere alguém levar o leitinho para você. Eu nem sequer posso sair de casa. Vocês viram que eu tenho uma pessoa que não pode de maneira alguma pensar em se contaminar, não tem a menor chance. Eu nem sequer posso ir até você. Mas isso não quer dizer que você não seja alimentado. Continue buscando a palavra, que estamos tentando fazer exatamente isso, é alimentar a sua vida. E eu estava lendo para vocês, quando a gente teve que parar, o versículo lá do nosso texto principal, Filipenses capítulo 3, o versículo 16, vou ler de novo. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. O que ele está dizendo com isso? Olha, tudo que você já aprendeu na igreja, tudo que você já aprendeu sobre Deus, tudo que você já estudou, faça isso valer a pena. Não se comporte como se você não soubesse nada da igreja, como não soubesse nada da vida, como você nunca tivesse ouvido um pastor pregar que haveriam epidemias, pandemias, terremotos e essas coisas todas. E que nação contra nação ia se levantar. Não se comporte como se você não se lembrasse que as pessoas já pregaram isso para você. Você já tem isso. O que nós temos? Uma vida cristã que já foi construída. Você não está partindo do zero. Lá em Romanos, para quem está anotando, eu gosto de ver a Fernanda sempre anotando ali. Lá em Romanos no capítulo... Peraí que caiu aqui. Romanos no capítulo 8. Desculpa, capítulo 8 não, capítulo 12. Romanos capítulo 12 tem uma passagem muito interessante que eu quero observar com você. Essa passagem vai dizer para a gente assim, peraí. Senão eu fico no escuro para você, né? Aí, desculpa, aqui tem até luz ambiente. Nessa passagem de Romanos, capítulo 12, o versículo 9, diz o seguinte: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Você já leu sobre isso. Então, nisso que você já leu, você viva isso. É isso que Paulo está dizendo lá em Filipenses. Versículo 10 de Romanos, capítulo 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então, cuida um do outro. Versículo 12. Versículo 11, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É um momento de tribulação, é hora de paciência, é hora de perseverar na oração, e não na reclamação, na murmuração, no lamento de quem fez, quem é culpado, quem deixou de ser. O cristão tem o olhar dele em outra direção, ele tem o foco dele em outra direção. Eu estou tentando falar isso nos últimos 3, 4 anos com a nossa igreja, para entender que o nosso assunto é Jesus Cristo. O versículo 13, acudi os santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. 14, abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Como tem cristão amaldiçoando seu irmão por causa de política?
15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tenha empatia com as pessoas. 16. Isso é uma vida cristã madura. Sede unânimes entre vós, temos um pensamento entre nós. Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Tem gente sabendo demais, que acha que entende tudo. Nós não entendemos nada. Deus continua fazendo do jeito que Ele quer. Existe um mapa pré-estabelecido para tudo que estamos vivendo e que vamos viver ainda. Esse mapa se chama Bíblia. Por isso a minha função como pastor é dizer a você, cuide da sua ferramenta, leia a sua Bíblia, amole o seu machado para estar preparado para as grandes batalhas dos cortes que você terá que fazer. Versículo 17. A ninguém torneis o mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de você, tenha paz com todo mundo e nada de guerra, nada de separação. Não vos vingueis a vós mesmos. Mas tanta gente querendo tirar a satisfação para si mesmo, mas dai lugar à ira de Deus. Deus resolve isso, diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, versículo 19. Porque está escrito, Deus falando, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, vai mexer com a consciência dele, com a cabeça dele. Não te deixes vencer o mal, vence o mal com o bem. E aí eu quero terminar com o último texto, lá em Êxodo, capítulo 23. Olha o que diz da atitude de um cristão quando as leis são estabelecidas no deserto para o povo de Israel. Êxodo 23, versículo 4 e versículo 5. Estou vendo as pessoas acompanhando aí, obrigado. Dá uma olhada, eu vou ler para você. Êxodo 23, 4 e 5. Olha que coisa incrível. Lá, no início de tudo, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, eles trabalhavam com rebanho, cada um tinha o seu rebanho. Se você encontrar o boi do teu inimigo solto por aí perdido, ou o jumento do teu inimigo solto por aí perdido, sem falta, conduz ele de novo ao rebanho do seu inimigo. Deus diz em Êxodo capítulo 23, versículo 10, se o seu inimigo, estou falando isso para você entender, se com o inimigo a gente tem que agir assim, com o irmão, como é que a gente deve agir? Igreja de Cristo, se com o inimigo a gente tem que agir do jeito que está dizendo aqui em Êxodo, com o irmão, como é que a gente deveria agir? Versículo 5. Então, Êxodo 23, 4 e 5. Versículo 5. Se você ver deitado debaixo da sua carga o jumento daquele que te odeia, ou seja, o animal da pessoa que te odeia, está debaixo da sua carga, deitou ali. É só você passar com a carga e amassar ele todinho. Resolveu o negócio. O jumento está deitado debaixo da sua carga. Você passa com a carga e amassa ele todinho. Certa, ele te odeia? Não passarás adiante. Certamente o ajudará a levantar. Se você vê o animal de quem odeia você, não é que você odeia a pessoa não, de quem odeia você, e ele está debaixo do seu carro, e você pode passar o carro por cima, você vai parar e você vai tirar o animal e devolvê-lo para o seu dono, a pessoa que te odeia. Você está entendendo como as leis de Deus são diferentes? Agora eu quero ler esse versículo para você, é o versículo 8, é o último versículo que eu vou ler agora, versículo 8, nesse texto. Êxodo 23, 8. Também não aceitarás suborno, corrupção, porque o suborno, a corrupção, cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. A corrupção, o suborno, cega os que têm vista e perverte a palavra do justo. Ou seja, a pessoa se vende e ela termina se perdendo naquilo que é. Quando Paulo diz, naquilo que vocês já chegaram como cristãos, não voltem. Não voltem atrás. Já aprenderam que não devem fofocar? Não fofoquem. Cuidem bem da ferramenta. Já aprenderam que devem levar Deus a sério? Leve Deus a sério. Que deve ler a Bíblia? Leia a Bíblia. Que deve orar? Deve orar. Você já aprendeu tudo. Jesus já pode voltar hoje. Você já sabe. Muita gente não sabe, mas você está preparado. Você foi treinado. Você está pronto. Não tem do que temer. Não tem do que duvidar. Porque você já foi treinado nessa palavra. E nós, pastores, que passamos por sua vida, passamos a vida dizendo isso para você.
Agora veja a conclusão de Filipenses capítulo 3, onde eu tive o tempo todo. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, esse texto de Paulo que eu comecei com vocês, o versículo 20 e 21. Olha como é que ele conclui para entrar no capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 3. Você está lembrado que o capítulo 4, versículo 13, lá na frente, 4, 13, é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lembrado disso? Posso todas as coisas? Agora veja como termina o capítulo 3. Mas a nossa pátria está a igreja que estivesse viva, céus, nos céus, donde também aguardamos. Você tem aguardado? Tem lembrado disso? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, por causa do pecado, estamos aqui todo mundo sofrendo a mesma coisa, para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si mesmo todas as coisas. O Deus que sujeita a si mesmo todas as coisas, vai transformar o seu corpo em corpo celestial, porque nós estamos aguardando um reino que não é desta terra. Você entende isso? Duas coisas nós estudamos hoje. Para cuidar da sua vida, você tem que ir em frente, não pode desistir. E para se cuidar bem, muito mais do que... E você deve usar luvas se você precisar ir por aí, deve usar a máscara se precisar ir por aí, deve usar o álcool gel para você passar na mão o tempo todo, sem dúvida nenhuma, deve se resguardar como as autoridades sanitárias estão ensinando, estão dizendo o tempo todo. Mas a minha preocupação é sua alma, seu espírito, a sua vida com Deus. Cuide-se, não desista, siga em frente, levanta essa cabeça e mostre para o mundo que a nossa esperança não está porque a igreja estava aberta, estava dando tudo certinho para a gente. A nossa esperança está no Cristo, que faz a igreja crescer mais ainda quando ela tem que ficar nos seus lares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a nossa existência. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por aquilo que Deus tem falado através de nós nesse momento. Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Continue abençoando o Gabriel, a Fabiano, o Zenas, que estão nesse projeto. Obrigado por aqueles outros que estão somando com a gente, todos que estão nos ouvindo agora. Em nome de Jesus, amém e amém.